Ó, o presidente Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que aquilo, né, que parecia impossível, parece uma música. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Sobre o encontro, então ele está falando sobre o encontro com Donald Trump durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e que pintou uma química mesmo, né? Palavras do presidente Lula. Não, é porque ele falou que realmente pintou mesmo o clima. Ah, tá. Confirmando. Uma química. Ó, é uma química com o presidente dos Estados Unidos. Ai, gente. Abre aspas, satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. Não aconteceu ainda, né, de sentar para conversar, né? Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, é muito importante essa relação. Torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente, disse Lula. Trump disse durante o discurso dele na ONU que se reunirá na semana que vem com Lula para debater as retaliações que os Estados Unidos vêm aplicando ao Brasil em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula foi questionado se teme que o presidente norte-americano crie constrangimento no encontro entre os dois, como fez com o presidente da África do Sul. O presidente disse que ele e Trump são dois homens de 80 anos e que Trump vai tratá-lo com respeito. Mas, nos bastidores, existia essa conversa, inclusive de pessoas próximas ao presidente Lula, de que eu não sei agora se esse encontro que ele está falando vai ser por ligação ou pessoalmente, porque a princípio ele não queria que fosse pessoalmente, né? Ele falou que ia ser uma ligação, que ele não pretendia se encontrar presencialmente com o presidente Trump. O que você achou dessa... Ainda não, eles não têm 80 anos ainda. O Lula faz 80 agora no final do ano, não sei se 9 anos. Já passa pro... E o Trump faz meio do ano que vem ainda. Você sabe o aniversário do Trump? São 80. Mentira, você sabe o aniversário do Trump? Sei. Ou é junho ou é julho. Gente, professor tem a cabeça boa demais. Bora, segue aí. Bom, primeiro que nós não devemos comemorar ainda. Porque o que o Trump fala, não escreve. Ele, da mesma forma que ele falou hoje uma coisa, amanhã outra. Da outra vez que ele encontrou com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ele arrebentou. Agora já disse que a Ucrânia vai vencer e vai ter todos os territórios juntos, inclusive os dois do leste lá, Donetsk e Donetsk, né? Vai ter de volta, que já está lá, tem bandeira da Rússia tremulando, que já conquistou lá no extremo leste. Já disse não, que a Ucrânia vai restabelecer e vai ter tudo. Então não dá para entender, não sei se você fala isso por política, mas o Trump, esse é o jeito dele, embora ele em algumas situações, na fala dele, eu sei rapidamente, eu sei que não é essa pauta, mas ele atacou a ciência, começou a jogar culpa em mãe, de filho nascer com o espectro autista. Falou do Tilenol, né? Que mãe Tilenol, que fabrica o paracetamol, aí deixa as mães se sentindo culpadas, ele não tem prova disso, então ele é contra a ciência, fala que essa questão do meio ambiente, isso aí é algo, perda de tempo, atacou a ONU, falou que a escada rolante não funciona, realmente não funciona. Não funcionou, não. Ele foi subir, não funciona. E o TP também não funcionou. Falou que o teleprompter lá também não funciona, que o telefone não funciona. Então é um cara que ataca, parou de quem ajuda financeiramente a ONU, a maioria do dinheiro vem do presidente dos Estados Unidos. Então, Mariana, o que eu espero? Isso aí é o Trump ouvindo o presidente Lula descer a lenha nele, né? Porque o Lula falou primeiro. Ele sim, historicamente, comumente, tradicionalmente, o presidente do Brasil fala primeiro e dos Estados Unidos fala depois. Eles se encontraram na antessala por 39 segundos, quando o Trump disse que pintou uma química, né? Então o que acontece? E a fala do Lula foi exatamente o contrário. Então o que eu espero? Que as negociações com relação à taxação seja desenvolvida, né? Sejam as negociações, avancem, que o Lula possa falar das negociações, dando continuidade ao que Geraldo Alckmin já estava falando. Vale lembrar que Lula não é economista, ele não é a pessoa mais indicada para falar de economia, é a pessoa mais indicada para perguntar para o Trump por que você taxar o Brasil com uma espécie de uma
quando você fala, ou você faz isso, ou vou fazer isso. Chantagem. Como uma espécie de chantagem, porque está dizendo que está caça às bruxas, que está perseguindo o Bolsonaro, atacando o judiciário, colocando a lei Magnitsky em ministro Supremo Tribunal Federal, esposa com relação à rede social, censura a rede social do filho, porque como a do pai está censurada, ele vai usar o do filho. Ele usa da esposa. É por isso, esse é o motivo. Então são situações, eu vou parar porque o tempo já está acabando. Então são situações, Mariana, a gente tem que analisar com calma. Mas isso aí, eu particularmente acho, e eu acho que pela lei também está errado, não pode. Você não pode punir uma outra pessoa por um crime dela, né? Que nem foi julgada ainda também. Aí como você tomar meu celular e eu usar o celular da minha esposa? Mas aí é uma coisa que não tem como controlar, mas você não pode me punir porque você está sendo processado. Eu não tenho nada a ver com isso, certo? Não é verdade? Você está sendo conivente ao emprestar sua rede social para eu cometer crime. Pois é, então ele tem que prender a pessoa para a pessoa não mexer no celular da outra. Ah, concordo. Não Agora entendeu? Sim. Beleza, aí não dá. Agora, essa questão, eu inclusive citei essa semana, o pessoal dá uma lida naquele livro 48 Leis do Poder. O presidente Trump ouviu o que o Lula falou. Ele tinha duas opções. Ou atacar o presidente Lula, ou dar 2 passos para trás e falar assim, não tem nenhum problema contra ele. E, inclusive, foi o que ele fez há um tempo atrás, quando falou, o Lula pode me ligar a hora que ele quiser. Estou errada? Está certíssimo, Mariana. E o Lula, ele que gosta de fazer bravatas, agora se deu mal, porque ele caiu numa provocação do Trump, chegou lá, o Trump já sabia, Trump que é um homem experiente, um grande negociador, ele tinha certeza de que Lula falaria mal dele, que Lula usaria o plenário da ONU para falar mal dele. Então ele já sabia o que ele ia fazer, ele jogou como um mestre de xadrez. Ele não citou nomes, mestre. Não, mas quando ele fala, e é nas entrelinhas, para quem... Eu ia ainda do meu amigo Márcio. Dele era pro Trump, era como pro Trump. Assim? Ué? Mesmo que ele não tenha nominado o Trump, quando ele fala do governo, que aqueles que acham que podem controlar, das taxações, ele está falando do governo americano. E uma coisa que eu acho bacana, meu amigo Márcio, é verificar como que o Lula acabou agora ficando sem saída. Porque na hora que Trump fala que encontrou com ele, que rolou uma química, que ele entendeu que o Lula pode ser uma pessoa que eles podem dialogar, Lula só vai ter 2 caminhos. Ou ele vai fingir demência e continuar naquelas bravatas de sempre, e que aí cai por terra toda aquela tese de que ele não pode negociar sanções, de que o Itamaraty dele não dá conta, que a família do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são mais fortes do que todo o Itamaraty e o próprio Lula, tudo isso cai por água abaixo. Ou, é o que a gente espera e torce, porque, enfim, mesmo ele sendo presidente, não tendo votado nele, a gente torce para que o Brasil vá bem, que ele faça o papel para o qual ele está sendo pago, e muito bem pago. Que ele sente com o Trump, que ele faça o papel de presidente do Brasil, já que ele está lá, né? E faça a política corretamente. Lembrando, Mariana, que o Brasil fala em primeiro lugar na ONU porque o Brasil foi o voto de Minerva quando da recriação do Estado de Israel. Aranha. Estado de Israel, Oswaldo Aranha. O Estado de Israel, meu amigo professor Márcio, que sempre é um parceiro do Brasil. E a diplomacia brasileira é marcada pela neutralidade política. E por isso o Brasil, tido sempre como um país neutro, um país de pacificação, um país que sempre primou pela paz entre os povos, fala primeiro. E Lula está tentando destruir tudo isso. Quando ele toma parte do Hamas, criticando Israel, ele fala mal dos Estados Unidos, elogia ditaduras, ele vai lá e participa de um evento onde você tem o presidente da Coreia do Norte, precisa de um ser mais asqueroso do ponto de vista de opressão, país que não tem liberdade, não tem redes sociais, as pessoas não podem sequer se pronunciar. Kim Na Jong-un. China, Kim Jong-un.